São Tomense, Jornal das Sextas. Boa noite. Está concluída a perfuração petrolífera do Poço Jaca 1, no Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. O foco agora é proceder à análise e avaliação dos dados recolhidos em laboratórios especializados. Toda a informação sobre a existência ou não do petróleo em qualidade e quantidade comerciável só será disponibilizada após a conclusão dos resultados laboratoriais, de acordo com o comunicado de imprensa da Agência Nacional do Petróleo. Segundo o documento, o objetivo principal da operação foi o de perfurar o reservatório do Toriniano e recolher amostras de rochas e fluidos ao longo do poço, que está a uma profundidade de 5.638 metros TVD. Com a conclusão da operação, a 30 de julho transato, o poço foi devidamente selado e o navio sonda, dando sequência às suas atividades, rumou para outras paragens. Jaca 1 é o primeiro poço exploratório da Zona Económica Exclusiva Nacional. O contrato de partilha de produção para o Bloco 6, recorde-se, foi celebrado em 2015 e encontra-se na fase 2 do período de pesquisa. O consórcio é composto pela Galp São Tomé e Príncipe, com 45% de interesses participativos, Shell São Tomé e Príncipe também com 45% e a Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe, em representação do Estado, com apenas 10% de interesses participativos. O Governo lançou as obras de construção da estrada que vai ligar Madre de Deus a Almeirim. Ainda hoje foi lançada igualmente as obras de reabilitação do troço Ribeira Peixe a Porto Alegre. As obras foram lançadas pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Jorge Bom Jesus. São projetos do Governo que já têm permissão do Tribunal de Contas e por isso vão mesmo arrancar. Uma nova estrada de raiz para ligar Madre Deus a Almeirim, em betão bituminoso, em quase 2,5 km e a esburacada estrada que liga Ribeira Peixe a Porto Alegre. Um processo, permita-me que lhe diga, é um processo que começou em junho do ano passado, com o lançamento do concurso. Assinamos o contrato em outubro do ano passado, não é? Ou seja, são 3 lotes, como nós vimos, Madre Deus, Almeirim, Ribeira Peixe, Porto Alegre, e também tem o troço de Boboforo a Desejada, que nós provavelmente lançaremos na próxima semana, não é? Assinamos o contrato em outubro, só obtivemos o visto do Tribunal de Contas há mais ou menos 1 mês e meio e neste momento estamos a lançar a primeira pedra. Em Madre Deus será uma estrada totalmente nova que vai implicar remoção de barros, árvores e toda espécie de obstáculos que se encontram dentro do percurso do projetado. E nós vamos construir uma estrada de raiz em mistura bituminosa quente, ou seja, em betão bituminoso. Vai levar tudo, desde drenagens, lancis, bermas e o próprio pavimento da estrada, a pista. Não é? Portanto, aqui uma das grandes dificuldades que nós contamos a enfrentar e contamos aqui com a colaboração de todas as autoridades locais e da própria população, porque a estrada vai sofrer algum alargamento. E nesse momento nós deparamos com várias construções, cercados, que confinam com a plataforma da estrada. Portanto, vai ser necessário remover alguns cercados, repô-los no sítio certo. Alguns postos de eletricidade da EMAI vão ser necessários também ser removidos. Portanto, esse é que é um trabalho a priori que tem que se fazer, de modo que o projeto seja bem implementado. A obra foi lançada pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Jorge Bom Jesus, para a grande alegria da população de Madre Deus e os utentes desta via. Na verdade, trata-se de um projeto que vai pôr fim a vários anos de sofrimento da população de Madre Deus e aqueles que usam a via, sobretudo nos dias de chuva. Estou gostando dessa iniciativa porque vai me facilitar indo para a escola, porque quando a chuva cai, nem está a carregar 3, 4, 5 sapatos para vir para a estrada. E até mesmo
Tempo seco também, mesma coisa. A gente tem que andar a pé, fica todo sujo, não tem como andar. É de agradecer a Deus que hoje, né, se tem o privilégio de consertar essa estrada. Nós sentimos grato, porque tudo anda pelo tempo. Mas depois, às vezes, quando chove nesse estojo aqui da estrada e motorizada, às vezes para facultar o cliente, motorizado não consegue passar aqui porque temos que dar volta à praça toda e fica mais custo para o cliente, que tal. Mas com essa estrada, fico muito grato a isto. É de louvar. Isto é a maior felicidade para a população de Madre Deus, tanto Almerim e arredores. E temos contemplado esta estrada como a estrada que sempre liga Madre Deus a Almerim. E hoje, a vermos o lançamento da primeira pedra, mesmo com a dificuldade que houve através da pandemia que trouxe aí constrangimento, eu fico feliz por saber que o senhor primeiro-ministro, o governo da República Democrática do Meio Príncipe, em nome do senhor primeiro-ministro, eu vou começar a felicitá-lo como uma pessoa pragmática e magnata mesmo. A estrada vai começar a ser construída dentro de uma semana e em um ano ficará totalmente concluída. No distrito de Cauê, a estrada de Ribeira Peixe a Porto Alegre é a grande alegria da população. Depois de vários anos num estado profundo de degradação, a estrada de um percurso de quase 20 quilômetros e que provoca muito mal-estar à população do distrito e a todos os utentes da via, vai finalmente conhecer todas as melhorias. Por acaso é motivo de grande alegria. Isto porque, para nós é alegria porque, conforme a estrada está num estado muito complicado. Há muito tempo vocês esperavam por uma estrada em melhor estado? Sim, esperamos uma estrada melhor e faz bem à comunidade porque nós estamos a sofrer muito. E se nós tivermos uma estrada boa, eu acho que o sofrimento poderá aliviar um pouco. Além disso, eu acho que essa estrada também vai abrir portas para o desenvolvimento de Cauê, não é? Sim, vai abrir porque pronto, aí nós temos turismo, é uma fonte grande aqui, nós temos 4 ou 5 hotéis aqui em Porto Alegre. Com a estrada boa, eu acho que nós vamos ter mais clientes e muito mais gente para visitar nossa localidade. É mais uma obra projetada e lançada pelo primeiro-ministro e chefe do governo santomense, Jorge Bom Jesus, que pretende com este projeto mudar a situação de vida da população de Cauê e dos que frequentam este distrito. Considera que o país já esteve muito tempo parado por conta da pandemia e posteriormente à espera do visto do Tribunal de Contas. Por isso, o primeiro-ministro e chefe do governo acredita na importância deste projeto para o desenvolvimento do país e mostrou-se determinado a avançar. Essa estrada tem não só vocação social, como, sobretudo, uma vocação econômica, no sentido de permitir que os vários empreendedores, os vários empresários que estão aqui, portanto, vão ter uma vida muito mais facilitada. Até o turismo também. E o turismo, naturalmente, o turismo aqui ao nível do sul da ilha. Estamos a falar de cerca de 18 quilômetros de estrada. Portanto, isto vai permitir a circulação de pessoas e bens, vai permitir também a criação de mais emprego, mais desenvolvimento. Eu acho que é isto que nós queremos em Santo Tomé e Príncipe. O chefe do governo garantiu, por outro lado, que este governo vai servir o país e o povo até o último momento e, por isso, continuará a trabalhar arduamente. Algumas pessoas podem estar a pensar que falta pouco tempo para este governo. Não há vazios. Portanto, este governo vai trabalhar até o último minuto. Isto é como no futebol. São 90 minutos, prolongamento e penalti. Vamos continuar a trabalhar para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe e é isto que o povo está à espera há muito tempo. A pandemia nos travou, mas não impediu que nós continuássemos a trabalhar. Muita gente, estando nós num período eleitoral, cai na tentação fácil de achar que o governo está a fazer esse lançamento por mera campanha eleitoral. Não é. Estamos a lançar agora porque só em junho passado concluímos o processo burocrático
permitiu depois a mobilização dos primeiros 30% de pagamento por parte do governo, através do Ministério das Finanças. Então agora é a fase de implementação. Já a garantia da empresa que a partir de hoje, tanto para a obra de Madre de Deus, trouxe de Madre de Deus Almerim, como agora para Porto Alegre, Ribeira Peixe, já estão todos meio mobilizados, os taleiros já estão a ser construídos. A partir da próxima semana vamos então entrar, digamos assim, a concretizar essas duas obras. Volto a repetir, uma de construção de uma estrada de 2,6 km que liga Madre de Deus Almerim e outra de reabilitação da estrada de cerca de 19 km que liga Porto Alegre a Ribeira Peixe. A estrada que liga Ribeira Peixe a Porto Alegre é uma obra também a cargo da empresa Construmé, que custou ao governo santomense cerca de 5 milhões de euros e deverá durar cerca de 1 ano para ficar concluída. Em Cauê, o primeiro-ministro aproveitou para tomar contacto com o andamento das obras de construção do primeiro liceu do distrito. Uma reportagem para conferir mais adiante neste informativo da televisão santomense, ou seja, Jornal das Sextas. Falta pouco para terminar as obras de construção da estrada de palha. A empresa encarregue das obras está a fazer a colocação de betão bituminoso na parte que liga São Marçal. A população local congratula-se com as obras de construção da estrada e água que irão dinamizar o comércio e a vida dos residentes. As lembranças do passado ainda aterrorizam a população. Estradas com buracos enormes, pedras, lamas e pó. Bem, antes, não é, que era uma estrada de terra batida, não é, que fazia muita lama e depois, na época de gravana, muito pó, as casas ficavam sujas, cheias de pó. Então, agora que estão a consertar a estrada, está com bom aspecto, está bonita, né, com toda certeza faz a localidade estar mais bonita. Né. Antigamente tinha muito pó. Pó mesmo, pó que não dava fazer nada, enfim. Mas agora está fica em dia, está bom, está bonito. Toda a pessoa está a gostar. Quando chovia? Passa aí que aqui tem o plástico botinho no sapato. É a única forma. E você como estudante, como é que fazia isso? Para ir para a escola, para não sujar os sapatos, sujar a roupa, como é que fazia? É ir com outro chinelo, chegar à estrada, lavar pé, depois botar o sapato limpo para ir para a escola. Mas aos poucos estas lembranças pouco agradáveis estão sendo substituídas por uma melhor. Melhor estrada em betão bituminoso, com condutas bem definidas para as águas fluviais, rampa para todas as entradas, melhor conforto no trajeto que facilitará o melhor escoamento de produtos agrícolas e uma oportunidade maior para a criação de pequenos negócios. É de louvar, é muito bom, é motivo de dar glória a Deus, porque não havia estrada, não havia luz, mas hoje, graças a Deus, temos a estrada, temos a luz e estou feliz, muito mesmo. E como é que essa estrada vem ajudar, por exemplo, a população, a senhora que mora aqui, como é que vem? Que ajuda muito, ajuda, já podemos movimentar mais, porque antes não conseguia movimentar por causa da estrada, tinha que nos deixar na estrada, vir, carro pegava, eu própria já caí bastante aqui na estrada, com criança, mas graças a Deus hoje temos uma estrada bonita, uma estrada linda, nós agradecemos muito a Deus. E acha que essa estrada vai ajudar também a criar melhores negócios aqui para ajudar a sua família? Muito bem, vai nos ajudar a criar um bom negócio, como eu sou cabeleireira e já por causa de eu deslocava, ia fazer pessoa trança lá fora, andava muito. A pessoa dizia assim, você vive onde? Então eu explicava, eu vivo aqui na Palha. Aonde? Eu explicava onde, elas diziam, lá não tem boa estrada, eu não vou poder ir lá. Se fosse uma casa beira de estrada, me facilitava. Então já com a estrada, posso já dizer que eu consigo dizer, ou tem salão na Palha, eles já sabem que Palha tem uma boa estrada. Depois desta via construída, água canalizada, a população está a pensar na estrada adjacente que liga a antiga fábrica de tijolos em Almerim. Vejo que eu sempre passava aqui de moto aqui, tinha muito buraco, que coisa, isso dava cabo de amortecedor, pneu, tá vendo? Mas agora eu espero que a estrada está melhor agora. Também está melhor. A estrada já está quase no final, não é? Já está quase no final, falta pouca coisa para sair água serra, falta pouca coisa. O que eu quero mais também é coisa que o governo vê mais aquela estrada que dá acesso também para a Almerim, que traz cerâmica. Aquela estrada também está meio mal.
está mesmo mal, péssimo. Ali não dá mesmo para passar uma viatura aí. Tá vendo? Quero que o governo apela também, como fez, de cabeça calma, palhas, mas também faz também esse troço aí que ficou aí, Palmeirim. Acho que o governo está trabalhando bem. Há muitos que dizem que o governo está trabalhando, para mim está trabalhando bem. Mesmo com o vídeo, com o chimão que está aqui, mas o governo está trabalhando bem. Está trabalhando bem. É só o povo ter paciência. Hoje está melhor porque como eu vim para aqui, a estrada não estava nada bem, nem água aqui não tinha, agora a gente já tem água, já tem estrada e eu já estou feliz. A única coisa que também quero dizer para a gente consertar a estrada de Almerim que dá acesso aqui. Construir a estrada de Almerim à Palha, colocação de iluminação pública e construção de um centro de recreação jovem são os únicos elementos que, segundo a população, vai contribuir para dinamizar a localidade. Há muito que São Tomé e Príncipe está na lista negra da aviação civil internacional. Que esforços estão em curso para que o país possa sair desta situação? A resposta no Jornal das Sextas, com o presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional da Aviação Civil. Mauro Sousa, boa noite e obrigado pela sua presença em direto no Jornal das Sextas. Que caminhos já percorreram e quais são os passos que faltam dar para que possamos sair desta situação? Boa noite, caro jornalista, e aproveito desde já para agradecer pelo convite feito a mim e também em nome dos funcionários da aviação civil, ter esses minutos para podermos falar um bocadinho sobre a aviação civil, sobre esses últimos 3 anos que é que nós temos feito. Para dizer, mas antes de falar sobre a questão da lista de segurança da União Europeia, evitando o termo lista negra, dizer que nós paramos na lista negra, dita lista de segurança da União Europeia, por o país ter uma fraca capacidade de supervisão. Porque, como sabe, é um dos objetivos da INAC, dentro daquilo que é as prerrogativas do Instituto Nacional da Aviação Civil, como órgão regulador do Estado, supervisionar e fiscalizar as atividades a nível da aviação civil. E, tendo essa fraca capacidade e fazendo o registro das aeronaves, é claro que, com a auditoria, constatou-se que o país não tem ou não está munido de ferramentas suficientes para fazer essa supervisão. Então, começa aí a questão do país ir para aquele grupo de países que não cumpre com os requisitos que a Organização Internacional da Aviação Civil recomenda. Mas, respondendo à pergunta propriamente dita, é claro que durante esses 3 anos, muita coisa foi feita. Quando nós assumimos a direção, em termos daquilo que é regulamentação, porque tudo na aviação civil são regulamentos, praticamente eram zero. Nós víamos sofrer auditorias e cada auditoria que nós recebíamos orientava-nos para ir de uma determinada maneira. Então, muitas das vezes começávamos, adaptávamos regulamentos, adaptávamos os sistemas de outros países, mas quando vinha outra auditoria, vinham com outras indicações, lá vai, a INAC novamente começa o processo de zero. Mas com a vinda de um consultor cabo-verdiano para São Tomé, ficou conosco aqui quase 1 ano, 8 meses, se não me engano. Então, daí é que se foi traçando como sair ou como elaborar esses manuais. E 2019, quando nós assumimos a direção, conseguimos em 1 ano publicar cerca de 15 regulamentos. E vem a Covid. Infelizmente, vem travar um pouco o ritmo que nós havíamos implementado na instituição.
porque se repara, quando nós assumimos a direção da aviação civil, nós havíamos prometido ao governo que nós iríamos atingir, quer dizer, a ICAO nos cobrava 40%, mas o staff todo do INAC voltou-se ao trabalho para, claro, atingir mais que 40%, porque nós tínhamos uma auditoria marcada para 2020. E vem a Covid. Vem a pandemia, obriga-nos, de certa forma, a adaptar, quase que todo mundo teve que ir para casa. Nós, como deve saber, as dificuldades de internet, de não sei o que, teletrabalho. Então, foram aí 2 anos complicados que perdemos a possibilidade de fazer muito mais. Hoje, qual é o ponto da situação? Que caminhos ainda faltam percorrer para chegarmos a esta meta? O país ver-se aliviado desta lista, insisto, negra da aviação civil internacional? É assim. Nós, como disse, nós temos a questão dos 8 elementos críticos que define a auditoria da ICAO. Dentro desses 8 elementos críticos, nós temos o número 1, que é legislação, o número 2, que é a regulamentação, o número 3, que é a organização. Então, o que é que nós fizemos? Nós focamos, e o número 4, que é o fundamental, que é a qualificação do pessoal. Então, focamos nesses 4. Então, voltamos a bateria para a produção de normas, regulamentos, procedimentos, manuais, diretivas, de forma que, pronto, desses 4, se a gente conseguir fechar esses 4, é claro que a ICAO verá que nós estamos a produzir e, assim sendo, poderá mandar vir os seus experts para vir avaliar-nos mais rápido. E nessa senda, nós temos cerca de 25 diplomas praticamente aprovados, 15 já estão publicados no diário, 25 estão em vias de publicação e temos mais 25 na comissão de regulamentação para serem remetidos para os procedimentos de publicação. Dizer que nesse grupo está, por exemplo, nós temos o Código Aeronáutico, que é uma lei de 2021, que foi toda revista de acordo com aquilo que são os anexos da Convenção de Chicago. Então, nós também temos novos estatutos que transformam o INAC em agência, que nesse momento está na Presidência da República para a promulgação. Então, há um leque de documentos que já foram feitos. Claro, com acompanhamento da ICAO regional e da Confederação Africana de Aviação Civil. Ainda recentemente nós vimos no país uma missão da ICAO. Essa missão veio com este propósito de assessorar o INAC para ultrapassar esta fase difícil que o país enfrenta. Sim, claro. São Tomé é um país com uma indústria pequena. É um país que tem suas... Nós sabemos das suas dificuldades em termos de capacidade de treinar, a nossa indústria propriamente, enfim. A ICAO sabe das nossas dificuldades. Então, de várias solicitações que nós também já fizemos à ICAO. Aí é nessa senda que foi proposto um projeto de assistência técnica à INAC. Esse projeto é um projeto avaliado em $389 mil norte-americanos, a qual São Tomé deveria entrar com 75 mil. Nós colocamos a questão ao governo e a questão foi prontamente debatida no Conselho de Ministros, aceita, e o projeto já foi lançado e justamente foram esses técnicos da ICAO que vieram a São Tomé fazer o lançamento dessa assistência. Já agora, deixa-me precisar, essa assistência, ela vem para fechar o pacote que o INAC está a fazer, porque era para nós termos a auditoria de validação em 2020. Mas com 2 anos, devido à pandemia, ficamos 2 anos parados. Então, e quando é que vamos ter essa auditoria? Isso vai ser depois da assessoria técnica
ou muito antes? Bom, é assim, a ICAO propõe que essa auditoria seja feita no fim da assistência técnica da ICAO. Mas devo dizer ao seu jornalista que o volume de trabalho que a aviação civil já tem feito, o período que a ICAO solicita no projeto, provavelmente nós poderemos fazer em menos tempo. Então, provavelmente, essa auditoria poderá acontecer. Eles dizem que a assistência técnica vai para 18 meses, mas eu acredito que menos que 18 meses nós temos a auditoria de validação da ICAO aqui em Santo Tomé e, uma vez validado todos os trabalhos que nós fizemos, estamos em condições para chamar a União Europeia para, de facto, virem ter conosco e começar o processo da retirada do país da lista de segurança. Quer dizer, acredita que nos próximos 6 meses é possível que o país saia desta situação de acordo com os trabalhos que estão sendo feitos? Relativamente à questão de prazos, é o seguinte, nós temos uma questão que é estabelecer. Nós estamos na fase de estabelecer. É criar legislações, organizar a casa, fazer regulamentações, dar capacitação aos quadros da aviação civil e não só, e depois passamos que é para implementação. Como deve imaginar, a nossa preocupação maior agora, nesse momento, é a implementação. A implementação tem a ver com a indústria, tem a ver com a capacidade da indústria acompanhar os níveis que o INAC nesse momento tem. É a questão da STP Airways, que é a companhia de bandeira, enfim. Mas eu acredito que nesses meses, com assistência técnica aqui, conseguiremos sim, em pouco tempo, apresentar ao país resultados que, claro, que todos nós queremos, que é níveis, atingir mais de 60%, que nos dá a possibilidade, claro, de sair da lista de segurança. O que é que representa para o país estar na lista negra da aviação civil internacional? Em poucas palavras, é a impossibilidade das aeronaves com o registro CERA9, que é nosso registro, a nossa matrícula, sobrevoar o espaço aéreo europeu. Nesse caso, nós temos essa impossibilidade, porque o nosso país é um país que, infelizmente, a sua capacidade de supervisão é fraca. Então, há essa questão de segurança, toda em volta de segurança. Então, nós, enquanto não demonstramos a capacidade... É uma matéria onde será muito debatida no sentido de reforçar esta capacidade. Tudo está sendo feito, mesmo no processo, durante a pandemia, o INAC efetuou várias capacitações de quadro online, nós não paramos, mas ainda há necessidade de capacitação dos quadros. Não falo só a nível do Instituto Nacional da Aviação Civil, como eu também digo a nível da indústria, da própria STP Airways, da própria INASA, enfim. E também dizer que, se me permitir, se a gente for ver aquilo que é a matéria de capacitação a nível da aviação civil em Santo Tomé, os quadros foram capacitados na antiga União Soviética, depois os quadros foram capacitados na Líbia. De lá para cá, quase que não se fez houve uma política para formar pilotos, engenheiros mecânicos, assistentes de bordo, toda essa gente com know-how suficiente é que faz a aviação civil. Hoje nós temos a aviação civil com quadros licenciados em outras áreas que vão para a aviação civil, que são adaptados. Esse processo leva 5 a 6 anos para um quadro estar mais ou menos... E já propôs ao Governo a alteração desse estado de coisas? Sim, já falamos em diversas vezes com parceiros também, não só com o Governo, mas também com parceiros. Há sensibilidade, mas capacitar na área da aviação civil é muito cara. O custo é elevado, mas seja como for, a aposta não deve deixar de ser feita. Claro que não. Claro que não. Senhor Presidente, um outro problema com que o país se confronta tem a ver com a necessidade de se pôr fim ao monopólio de algumas companhias aéreas na rota entre São Tomé e Príncipe e a sub-região, não é? Da África Central. Aliás, o assunto recentemente prejudicou muito a própria imagem do país com a polémica instalada
com a companhia Afrijet. Ainda bem que toca nesse assunto. Aproveito para esclarecer. Eu acho que na altura a palavra monopólio surgiu quando o colega tentou explicar uma situação e houve o apoderamento da palavra monopólio. As companhias aéreas voam para São Tomé através de um acordo entre Estado. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Afrijet. A Afrijet, para vir para São Tomé, é através de um acordo que existe entre o Estado de São Tomé e o Estado de Gabonês, onde o Estado de Gabão solicita o DIGS. Nós indicamos a Afrijet para fazer a rota Libreville-São Tomé. E no acordo também permite que o Estado de São Tomé indique uma companhia de bandeira nacional para fazer a rota São Tomé-Libreville e vice-versa. Por pequenez do nosso mercado, se calhar é um mercado pouco apetecível a nível de passageiro, a rota Libreville, ultimamente com a pandemia, caiu consideravelmente. Um avião, um ATR de 35, se eu não estiver enganado, havia com 2, 3 passageiros. É claro que a operadora, para aquilo que é custos, aquilo que é manutenção e essas coisas todas, ela, claro que encontra uma forma também de dizer, por enquanto o mercado não é o mercado que nós queremos. Eu não vou colocar uma aeronave para trazer 3 ou 4 passageiros. O mercado estava ainda naquela fase de recuperação pós a pandemia. Então, não existe um monopólio propriamente dito, dizer que há monopólio. Não há monopólio. O mercado em si que é um mercado sui generis, que nós temos uma companhia que voa para Libreville, temos uma companhia que voa para Luanda, temos uma companhia para Portugal. Felizmente temos 2 companhias, que é a STP Airways e a TAP. Mas como sair dessa situação? Eu acho que o país tem como sair dessa situação. Por exemplo, nós temos agora que antes da SATAM, ia falar do SATAM, mas antes de falar do acordo de Yamoussoukro, que já versar sobre a liberalização do mercado de transporte aéreo na África. Então, esses acordos, São Tomé ratificou o acordo de Yamoussoukro. E esse acordo evoluiu para a SATAM, que é o mercado único da aviação na África. E nós ainda não ratificamos ou não concluímos o processo de adesão à SATAM. E quero deixar aqui um apelo às autoridades no sentido de fazer a ratificação destes acordos. Com certeza. Eu dou um exemplo como é que isso é exato. Por exemplo, as companhias, tendo em conta que o nosso mercado é um mercado que, por exemplo, pode colocar numa aeronave 10 passageiros. Mas se a aeronave levanta do ponto de origem, por exemplo, sai de Malabo, como o Ceiba já fazia há algum tempo, sai de Malabo, vai para Libreville, ou vem para São Tomé, deixa e carrega, vai para Libreville, carrega, sai dali, vai para outro ponto mais além, deixa e carrega. Quer dizer, nós temos o fluxo, a companhia não fica só refém da rota São Tomé, Libreville, Libreville, São Tomé. Quando, por exemplo, por uma questão de mercado, uma questão de estratégia da própria companhia, ela deixa de voar, os passageiros ficam refém, não havendo outras alternativas. Aliás, muitas companhias praticam isso ao nível da sub-região. Por exemplo. E as vantagens são enormes. E o país tem que aderir o mais depressa possível. Com certeza. Qual é o apelo que gostava de deixar às autoridades para que isso se faça o mais depressa possível? Eu sei que o acordo já foi enviado para o governo, para o Ministério do Negócio Estrangeiro. Nós estamos agora a ver se conseguimos saber em que pé está a ratificação do acordo de SATAM. E com certeza que pronto, é um dossiê. E a ICAO e a CAFAC, que é a Confederação Africana de Aviação, tem insistido, batido muito para São Tomé, porque parece dos países da expressão portuguesa, eu acho que só ficou São Tomé e Angola para ratificar. A Angola já está num processo muito acelerado, provavelmente vai concluir esse dossiê ficando São Tomé. Nós somos um país, uma indústria menor,
em um país que é mais dependente, com um mercado pequeno, eu acho que só temos a ganhar com a ratificação. E vinha quebrar essas questões desses supostos monopólios que se fala, mas que não são monopólios. É característica do nosso mercado, infelizmente. Aliás, poderia até facilitar a ligação também para a Ilha do Príncipe, onde a população reclama o alto custo dos bilhetes de passagem. Para a Ilha do Príncipe já é uma questão um pouco diferente, porque a cabotagem, sendo dentro do nosso território, não é correto que venha uma companhia, por exemplo, estrangeira, fazer voo Libreville-São Tomé Príncipe. Os acordos entre os Estados já prevê essa questão, que as ligações dentro do território nacional é feito por companhias de bandeira. Mas o governo já abriu exceções, tendo em conta que, infelizmente, nós às vezes temos dificuldade de colocar duas ou três companhias a voarem para a região autônoma. Também tem questão para ver concorrência, diminuição do custo das passagens, com isso tudo. Nós, numa altura, estávamos com uma abertura, mesmo com a Frijet, criando a possibilidade da Frijet fazer esse voo também, de forma a não ser só a STP Airways a voar para a região autônoma, de forma a facilitar a vida. Mas há trabalhos nesse sentido, no sentido de encontrar mais companhias que façam esta ligação entre as duas ilhas? Sim, nesse momento temos 3 ou 4 companhias que solicitaram o registro de São Tomé. Tem uma que está na fase 4, são de fase 5, de 1 a 5. Tem uma que está na fase 5 para a conclusão da certificação. Estamos a fazer fé que, uma vez concluindo a parte da certificação, essa companhia começa a fazer a rota São Tomé Príncipe para ajudar, de fato, a questão da concorrência também, a ver a questão dos custos de bilhete, melhor serviço, essas coisas todas. Aí sim, para não dizer que apenas a STP Airways voa para o Príncipe. É uma preocupação do governo, é uma preocupação, já fui abordado pelo ministro várias vezes sobre essa questão, já debruçamos e todas as vezes tentamos encontrar uma alternativa. Mas volto a pontuar que o mercado regional é um mercado que, a nível daquilo que é o crescimento, é o que mais cresceu nos últimos tempos. Tanto é que a STP Airways passou a fazer 3 voos diários. É só para ter uma noção, por isso que o mercado está aberto. O turismo está em crescimento e nós precisamos para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Mauro de Souza, presidente do Conselho de Administração da INAC, não é? Do INAC, Instituto Nacional de Aviação Civil, aqui com toda a incidência relativamente aos trabalhos que estão a ser feitos para retirar o país da lista negra da aviação civil internacional. Mauro, obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas. Obrigado e boa noite. Obrigado, eu que agradeço em nome do Instituto Nacional de Aviação Civil e dos seus funcionários. Muito obrigado. A cooperação chinesa tem um papel preponderante no setor da agricultura e pecuária em São Tomé e Príncipe, considerou o Ministro da Agricultura e Pescas e Desenvolvimento Rural durante a cerimónia de entrega de diploma de mérito aos membros da equipa técnica chinesa que colaboram no setor agropecuário. O Ministério da Agricultura premiou como diploma de mérito a equipa da Missão Técnica Agrícolas da China que trabalha nos sectores da agricultura e pecuária em São Tomé. Isto foi o reconhecimento do trabalho que tem sido feito pela equipa no âmbito da cooperação com o país. É uma prova de agradecimento ao povo chinês. É uma prova de agradecimento à Embaixada da China em São Tomé e Príncipe. É uma prova de agradecimento à equipa técnica chinesa. É uma prova de amizade. Da parte chinesa, a garantia é que o investimento no sector da agricultura vai continuar e a cooperação ganhará outro patamar. A parte chinesa atribui sempre grande importância à cooperação entre os dois países na área da agricultura e continuará a prestar todo o apoio e assistência ao desenvolvimento agrícola de São Tomé e Príncipe. As conquistas representam apenas o passado
E o futuro da agricultura e pecuária de São Tomé e Príncipe é promissor. O Centro de Intercâmbio Internacional do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais do nosso país enviará mais uma excelente equipa de especialistas. Francisco Ramos, que apontou algumas ações feitas pela missão chinesa, sublinhou que a cooperação entre os países tem grande influência no sector agropecuário. Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados. A inauguração da fábrica de mandioca de Magalhães Manuel é um exemplo concreto. A construção de biogás é outro exemplo concreto. A entrega de materiais, equipamentos e insumos agrícolas e pecuários, outro exemplo. Os ensaios que nós fazemos em conjunto, outro exemplo. Sobretudo, a demonstração clara de luta contra a pobreza que nós escolhemos a comunidade Caldeira como piloto. Muito obrigado. Quero com isso dizer que nós os dois juntos, de mãos dadas, com humildade, com inteligência, com informação e capacidade, tenho certeza que vamos muito longe. Ministro da Agricultura dá diploma de mérito à missão técnica chinesa que durante 3 anos tem apoiado o sector da agricultura e pecuária em São Tomé e Príncipe. O encarregado de negócios da Embaixada da China agradeceu esta sexta-feira ao governo pela defesa de uma só China. O BIM, em declaração à imprensa, reafirmou a vontade de uma cooperação mais profícua entre os dois países nos próximos tempos. Gostaria de agradecer ao governo santomense pela reafirmação da defesa do princípio de uma só China, como na base do respeito e defesa de sabedoria e integridade territorial. A República Popular da China e São Tomé e Príncipe vão de mãos dadas, vamos ter uma cooperação de forma mais abrangente e vamos ter um resultado de cooperação maior no futuro. Os jornalistas santomenses há muito que procuram uma dignificação para a classe. Esforços estão em curso. Junto das autoridades, muitos diplomas já foram aprovados para o efeito. E o próprio decreto de transição dos jornalistas e técnicos da comunicação social para o quadro remuneratório privativo já foi promulgado. O que é que falta para a sua implementação? A resposta com Yolanda Graça, presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social. Yolanda, boa noite. Boa noite e obrigada pelo convite para esclarecermos o que é que falta para a sua implementação. Falta pequenos procedimentos administrativos, como falou muito bem. Os diplomas legais para essa mesma transição já foram aprovados, promulgados, publicados no Diário da República. O próprio governo, através do Ministério das Finanças, já tem esse processo em mãos. Tivemos um pouco de atraso no que toca à questão processual, questão de documentos, não havia assim esse esclarecimento sobre os melhores caminhos a seguir, mas nós, o sindicato, recorremos a várias instituições com o objetivo de melhor esclarecer os trabalhadores e conseguimos fazer a tempo. E
todos os documentos necessários para essa mesma transição já foram entregues ao Governo. Tivemos também informação por parte do próprio Secretário de Estado para a Comunicação Social que esses mesmos documentos também já foram entregues ao Ministério das Finanças, e eu creio que as coisas estão a andar, as coisas estão a acontecer de facto, mas o que nós, o sindicato, nós esperamos, lançamos o fruto, porque assinamos entre as partes, entre o sindicato e o governo, o memorando de entendimento que era para essa transição acontecer há 2 meses atrás, né? Não aconteceu, mas agora de facto vemos que há essa vontade, os documentos estão assinados, o que falta mesmo é que as pessoas de facto, cada um faça a sua parte. Já fizemos a nossa, o governo está a dar sinal que as coisas estão a acontecer, mas queremos ver frutos, né? Lança-se uma semente à terra, mas quer-se colher fruto. E são esses frutos que nós, da comunicação social, estamos à espera e esperemos que seja algo que se materialize ainda nesse mês de agosto, porque já estamos à espera há 2 meses e nós representamos uma classe que anseia por melhores dias, que anseia pela dignificação dos profissionais e da própria comunicação social. É verdade que a classe hoje parece um pouco mais unida, não é? Em torno dos seus objetivos, e é preciso também reconhecer que o governo pela primeira vez deu a total abertura para se chegar a este patamar. Ainda assim quer lançar o último apelo ao governo, tendo em conta que acredita que este mês de agosto será determinante. Sim, mais uma vez lanço o apelo ao governo, o governo que tem mostrado a abertura para o diálogo, para a negociação. Nós, como sindicato, estamos diretamente junto ao governo, através do Secretário de Estado de Comunicação, a trabalhar para que possamos conseguir materializar, de facto, tudo que assinamos no memorando, que é essa transição para o quadro, sairmos do quadro geral para o quadro privativo, mas uma vez apelar ao governo que de facto, como eu já disse, como eu disse atrás, não vale a pena só atirarmos a semente à terra, temos que tirar e colher o fruto, e nós queremos colher o fruto. Eu creio que o sindicato, os profissionais através do sindicato querem colher o fruto, e eu creio que o próprio governo também quererá colher o fruto. Então que as coisas de facto aconteçam, e também aqui mais uma vez nesse canal de comunicação apelar ao governo que nós ainda temos muitos assuntos em carteira que ainda não foram resolvidos pelo governo. Nós temos, foi criada a Comissão de Carteira Profissional, é uma comissão que foi criada pelo governo, mas que até a presente data não emitiu ainda nenhuma carteira profissional a nenhum profissional da comunicação social. Numa altura em que estamos praticamente no período eleitoral, onde todo mundo entende de informação, seria bom que o governo, de facto, desse condições à Comissão de Carteira para que pudesse concluir esse processo de forma a se definir quem é quem dentro da profissão, até porque a credibilização dos profissionais precisa-se, não é? E qual dos encontros que tem tido também com a Comissão de Carteira, o que é que eles avançam para o retardar deste processo? São condições materiais, que a comissão foi criada, tem um presidente, está a trabalhar, ultimamente até recolheu os documentos dos profissionais da comunicação social para se ter uma base de dados, para saber quem é quem, para também saber quais são os níveis acadêmicos dos próprios profissionais da comunicação social. A comissão tem feito o seu trabalho, embora nós também reconhecemos que não tem sido mais célere, mas como dos encontros tidos com a comissão, podemos constatar que falta de meios, tem uma sala, mas carecem de alguns materiais para trabalhar, têm feito com que esse processo de atribuição das carteiras profissionais tenha atrasado, e o nosso sindicato, nós lamentamos, porque é um documento muito importante para a classe e gostaríamos imenso de ter esse documento em mãos. Senhora Presidente do sindicato, vêm aí as eleições legislativas, autárquicas e regional, não é? Muito trabalho é esperado dos órgãos da comunicação social, particularmente dos jornalistas e técnicos, não é? Que dão corpo a estes órgãos.
Nesse particular para essas eleições, não é? Que apelo é que gostava de fazer aos profissionais? Que mensagem que gostava de deixar à classe? Antes de deixar o apelo, eu quero dizer aos meus caros colegas jornalistas e técnicos da comunicação social que a população, quando olha para nós, vemos como espelhos, né? Vemos como uma fonte de informação e de conhecimento. Então, nós, os profissionais da comunicação social, devemos ser essa fonte de informação, e informação com verdade e informação com imparcialidade. Sabemos que o período eleitoral é um período onde muitos interesses circulam à volta do próprio país, e a comunicação social também não foge à regra, né? Somos uma parte integrante da massa que é a administração central do Estado, mas apelar aos meus colegas profissionais da comunicação social que sejamos profissionais, que sejamos humildes, que a humildade é muito importante no exercício da nossa profissão, que saibamos de facto informar com verdade, que consigamos junto às fontes fazer o nosso melhor trabalho, não o que a fonte quer, mas informar de facto a verdade, retratar os factos, e a nova geração, os novos jornalistas, que não estejam alienados a nenhuma ideologia política, mas sim que estejam imbuídos nesse espírito da própria profissão. De missão de servir o país. Foi eleita recentemente para liderar o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social. A última questão que lhe coloco: qual é a sua meta na liderança? Ter uma comunicação social em São Tomé e Príncipe mais dignificada. Eu, quando olho para a comunicação social, quando olho para a Rádio Nacional, quando olho para a televisão são tomense, quando olho para a agência STP Press e outros órgãos de comunicação social em São Tomé e Príncipe, eu sinto dentro de mim, como jornalista, que ainda não é o que eu almejo para a comunicação social em São Tomé e Príncipe, porque nós fazedores da comunicação social, nós temos para suportar aquilo que nós suportamos na comunicação social, que só quem está dentro de facto percebe. Temos que ter amor à profissão. E eu quero que tenhamos uma comunicação social que dê gosto, uma comunicação social dignificada, uma comunicação social com investimento, uma comunicação social com inovação, uma comunicação social que esteja equiparada ao nível de desenvolvimento igual aos outros países, não muito longe, igual a Cabo Verde, por exemplo. Então, eu espero que o governo, de facto, invista muito mais na comunicação social, porque só com investimento, só com formação conseguiremos mudar um estado de coisas que se vive na comunicação social e, acima de tudo, eu espero que cada vez mais nós, profissionais da comunicação social, estejamos unidos, de facto, como mencionou, essa união. Estamos também a conseguir algumas vitórias por causa dessa mesma união que se verifica na comunicação social, que para o futuro, né, que as coisas possam mudar de facto e que seja risonho para cada homem, para cada mulher que escolheu trabalhar na comunicação social de São Tomé e Príncipe. Yolanda Graça, presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, aqui com a sua visão para o futuro, mas no centro da conversa esteve o ponto da situação relativamente à transição dos órgãos para o regime privativo. Yolanda, obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas e boa noite. Regressamos a uma das notícias de abertura deste Jornal das Sextas. Em Caué, o Primeiro-Ministro aproveitou para visitar os trabalhos das obras de construção do Liceu do Distrito. É uma obra que deveria ter começado há cerca de 4 meses, mas problemas com relação ao terreno obstaculizou os trabalhos. Nós, há 4 meses atrás,
tínhamos iniciado essa obra, portanto, num terreno antes da entrada da cidade de Angulares, não é? Mas depois de fazer a terraplanagem, o movimento de terra no terreno, deparamos com uma rocha de grande dimensão e que não era possível implantar a obra toda, o liceu todo. De modo que aquele terreno tornou-se inviável e apresentamos esse problema às entidades locais e às autoridades nacionais, nomeadamente ao Ministério da Educação, e foi-se à busca do novo terreno. E deparamos com esse terreno, portanto, em contato com a Câmara Distrital de Caué, portanto, deu-se todas as providências e ficamos com esse terreno para a construção do novo liceu. No entanto, este problema ficou ultrapassado e a obra já está em curso. Neste momento, homens e máquinas da empresa Construmer estão debruçados no trabalho de construção desta obra, que será o primeiro liceu do distrito de Caué. Um vasto território está a ser desbravado e uma imensidão de terras está a ser removida. Há ainda em curso trabalhos de instalação de arrecadações para materiais e equipamentos da empresa a serem efetuados. O Liceu de Caué será um bloco de 2 pisos com capacidade para 24 salas de aula, equivalente a um universo de milhares de alunos. O edifício vai ter ainda casas de banho, refeitório, polidesportivo e um pavilhão encoberto. Estamos a falar de um edifício de 2 pisos, né? O edifício principal vai ficar aqui nessa zona central e depois tem mais um pavilhão coberto e um polidesportivo descoberto. Tem laboratórios, cantina escolar, portanto é um liceu, portanto, nacional, não é? Portanto, é um liceu que tem todas as características de uma escola, portanto, secundária, portanto, com laboratórios químicos, cantinas escolares, portanto, está completo o projeto. É uma obra de grande envergadura, não é? Por aquilo que me dizem, ainda está acima de 5 milhões de dólares esta obra. Portanto, vai levar algum tempo naturalmente, mas demos esse pontapé de saída. Cada governo tem que dar a sua contribuição. Portanto, é isso que nós estamos a fazer relativamente a Caué. Mas do outro lado também, os terrenos que estão do outro lado é para o campo de futebol. Só que o dossiê ainda está no Tribunal de Contas já há algum tempo. Esperemos que, enfim, o Tribunal de Contas possa dar o visto rapidamente para que também nós possamos começar a ter a planagem. Trata-se de uma obra de grande importância para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro e chefe do governo, Jorge Bom Jesus, que esteve de visita no local, falou da importância do projeto e realçou a necessidade do país investir na formação do homem. Esta obra é fundamental para o desenvolvimento de Caué. Além dos investimentos ao nível econômico, sobretudo as oleaginosas, o projeto Malanza, ainda tenho esperanças que esse projeto possa, enfim, também alavancar do ponto de vista econômico. Os investimentos sociais são fundamentais, sobretudo em termos de investimento no capital humano. Este vai ser o primeiro liceu de Caué. 2 anos é o tempo que se espera que o Liceu de Caué seja concluído. Esta semana é dedicada ao aleitamento materno. Para nos falar da importância do aleitamento materno, no Jornal das Sextas está a enfermeira Sortiana Lima. Bem-vinda, enfermeira. Boa noite. Boa noite, caro jornalista. Obrigada pelo convite. Quais os benefícios, quer para a mãe, quer para o bebê, do aleitamento materno? O leite materno é importante no desenvolvimento psicomotor de qualquer um ser, para o recém-nascido. Após a mãe dar à luz, o recém-nascido ele deve receber o colostro. Colostro que é o primeiro leite que a latente produz após dar à luz.
É um leite de aspecto denso e de cor amarelado. Este leite tem um papel imunológico na vida do recém-nascido e atua como uma vacina para proteger os recém-nascidos de várias doenças e também como um laxante. Tanto é que muitas das vezes nós aconselhamos as mães a não fazer o uso da vumbada, porque sabemos bem quais, devido aos seus riscos, né? E tendo em conta que o colostro já faz o papel de laxante. Os benefícios são vários. Tem o benefício para o próprio recém-nascido, para a mulher e também para o casal. Benefício para o recém-nascido. A criança, um recém-nascido que faz o aleitamento materno exclusivo desde as primeiras horas após o nascimento até os 6 meses de vida, é um ser saudável. É uma criança com maior aproveitamento escolar, tem o maior dinamismo, é uma criança mais dinâmica e também é uma criança na qual tem mais a interatividade. Os benefícios para a mãe. O aleitamento pode-se também servir como um método de planeamento familiar, que é muito importante. Faz com que o corpo da mulher volte ao normal, ajuda na diminuição do peso, que muitas correm atrás. Para o casal, digo que é barato, não digo que é grátis, porque para que exista o leite materno em condições, ela precisa também de fazer uma boa alimentação. Por isso que ali eu não coloco que é grátis, né? Mas sim, é um custo baixo, vai ajudar também a diminuir o custo com a saúde, porque é uma criança na qual terá menos probabilidade em adoecer doenças diarreicas. Por isso são esses benefícios. Para que o leite materno desempenhe esta função, a mulher, este leite deve ser isento do álcool. Por isso é que nas consultas pré-natais e pós-natais, nós aconselhamos as nossas gestantes e as nossas puérperas a se absterem do álcool. Nem mesmo o vinho da palma doce, elas devem fazer a sua ingestão. E também ter uma alimentação variada e equilibrada. Para que... E o que acontece caso a mãe se envereda por esta prática de consumo de bebidas alcoólicas? É tudo o inverso dos benefícios que eu ali citei. Poderíamos ter uma criança com síndrome alcoólica, que tenha um retardo no desenvolvimento, tanto psíquico como motora. Também pode ter, ela, durante a gestação, pode mesmo levar ao aborto. São todos esses riscos. E como é que deve ser feita a amamentação? A amamentação ela é feita a livre demanda. O recém-nascido deve amamentar a hora e o tempo em que ele quiser. Durante a consulta pré-natal, nós também ajudamos principalmente as nossas primigestas e as nossas adolescentes na preparação do mamilo, porque se elas não tiverem um mamilo devidamente preparado, também irá dificultar no processo da amamentação. Então, a amamentação é a livre demanda. Disse aqui das vantagens do aleitamento, não é? E disse que é preciso uma boa alimentação para a mãe, para que ela tenha essa capacidade, até esteja em condições de fornecer o leite suficiente para o bebê. Qual deve ser a base desta alimentação? A mulher deve comer de tudo e um pouco, de forma variada e equilibrada. Deve levar principalmente fazer muito uso de legumes, frutas,
Evitemos tabus, né? Nós temos, a nossa realidade, as mulheres após darem à luz têm uma alimentação na base de alimentos muito secos, não tem aquela alimentação rica em legumes. A mulher deve fazer uma alimentação variada e equilibrada, levar tudo e um pouco, proteína, hidratos de carbonos, uma alimentação completa. E neste caso concreto, uma alimentação equilibrada, nós sabemos que por causa da própria real situação do país, nem todos têm essa possibilidade de fazer a tal alimentação equilibrada. Não havendo este equilíbrio, qual deveria ser uma alimentação próxima daquilo que deve ser a exigência para alguém que acaba de dar à luz e tem o recém-nascido, não é, para se alimentar? A mulher, ela consome aquilo que tem. Quando nós citamos uma alimentação equilibrada, não quer dizer comer boas coisas, não quer dizer comer carne, comer ovos, desde que tenha uma porção de proteína, que é tanto como peixe, ou a carne, ou ovos, tenha, mesmo que seja as folhas verdes, que ajudam bastante, vai complementar nas partes das hortaliças, das verduras, um hidrato de carbono, que seja a matubala, nós temos a mandioca, e também o consumo um pouco do azeite, qualquer que seja, que muitas das vezes as nossas mulheres escusam nessa fase, não o consumo do óleo, não o consumo das folhas verdes, não o consumo de muitas. E a outra situação, que durante a gestação escusam fazer o consumo de ovos. São mitos, porque dizem que durante a luz elas vão ter muita dor e vão ter aquela questão de fazer muito esforço para expulsar o feto, mas não, eu aproveito já a Câmara para aconselhar que é o importante fazer o consumo, porque o ovo contém proteínas e vai ajudar o quê? Vai ajudar na sustentabilidade da própria mulher, para que ela tenha força, porque para que o feto nasça precisa da força para expulsá-lo. Resumindo e concluindo, ela pode comer de tudo um pouco? De tudo um pouco. Tudo que tiver à sua frente, aproveita ao máximo. Faça o consumo excessivo de hortaliças, frutas variadas e equilibrar aquilo que tiver. Não precisa escusar porque tem que comer só o frango assado, a banana assada. Não, a mulher após dar à luz ela deve consumir de tudo e um pouco. Todo o resto é tabu e tem que ser quebrado. Certo. Enfermeira, aqui com a Semana Nacional, a Semana de Aleitamento Materno, a semana que vai de 1 a 7 deste mês, termina já este domingo. Obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas, aqui com tudo que é possível fazer para que haja um aleitamento exclusivo, principalmente nos primeiros 6 meses de vida da criança, e também é possível se amamentar uma criança até aos 2 anos de idade, certo? Certo. Obrigado, enfermeira, no Jornal das Sextas, com a sua presença aqui com a Semana do Aleitamento Materno. Boa noite. Boa noite. Uma menor de 12 anos foi supostamente violada por 2 indivíduos na localidade de São Gabriel. A informação consta nos registros das ocorrências criminais da Polícia Nacional. Tivemos também um caso em que a menor de 12 anos foi abusada sexualmente por 2 indivíduos. Portanto, esta situação ainda está a ser observada pelo Comando Distrital de Água Grande, tendo em conta que ocorreu em São Gabriel, e as diligências estão a ser dadas para que os indivíduos em causa se façam presente no Comando Distrital de Água Grande. O caso que se registrou em Guadalupe, distrito de Lobata, onde, num assalto à residência, onde o infrator, portanto, aproveitou da ausência dos proprietários, que
que não se encontram no país e introduziu-se na residência e furtou diversos bens, como televisor plasma, DVD e outros produtos que encontravam no interior da residência. Para este caso, os produtos foram recuperados e as diligências estão a ser dadas para que o infrator seja entregue às instâncias judiciais. Tivemos um caso mortal, um acidente mortal, esse que ocorreu na localidade de Malanza, distrito de Cauê, onde um menor de 3 anos foi atropelado por uma motorizada e perdeu a vida. Jornal das Sextas, hoje sem o habitual espaço de análise dos principais acontecimentos da semana, por indisponibilidade dos nossos comentadores, uns por viagem, outros por doença, e a estes nós desejamos rápidas melhoras. E o jornal regressa, como sempre, na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado pela preferência. Boa noite.